Seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé TV. E hoje nós estamos com um grande ministério de louvor, a banda Alvo Pleno. Vai ser um momento precioso onde esses três jovens irão testemunhar grandes feitos realizados pelo nosso Senhor. Amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Oh, Amém. obrigado. Queridos, se hoje Deus dissesse que chegou o fim do alvo pleno, o propósito foi cumprido ou tem algo ainda a fazer? A sensação é que a gente sempre pode dar mais, né? Claro que o objetivo principal, né, de quando nós nos reunimos, era levar a palavra de Deus, o evangelho de Deus através da arte, através da música, né? Então, a gente já tem uma história de alguns anos, né, antes de oficializar a banda, e foram muitas igrejas, muitos eventos de rua, e aí a gente ouviu vários testemunhos, né, que vieram até nós, que pessoas que foram libertas, que se reconciliaram com Deus, né? Então, o objetivo principal é esse, é ganhar almas. Então, se pelo menos uma alma a gente já, já ganhou, né, por reino de Deus até aqui, para mim valeu a pena. Mas a gente quer ganhar muito mais, né? Óbvio. Mas se parasse por aqui, algo pelo menos a gente fez, né? Do objetivo, que é ganhar almas. Como para Muito Deus, né? bem. Números, né? Que importa. A A grande alma. festa no céu é quando uma alma se converte ao Senhor. Verdade. Exatamente. Mas a energia é que a gente tem muito para entregar ainda. A gente quer muito que Deus nos use, né? Cada vez mais para o propósito dele. Muito bem. E nos conte um pouco, quem é o alvo pleno? Quem são esses três jovens que compõem esse grande ministério de louvor? O Ovo Pleno nasceu primeiramente de uma grande amizade, né? A gente sempre fala, a gente brinca que é a família Alvo Pleno. Porque começa assim, eu e meu irmão, nós já tínhamos, desde pequena a gente tinha por inspirações é, referentes à oficina G3, Novo Som, principalmente a oficina eles falavam que eles tocavam aquele rock and roll, né? Juntava a galera e ali no, achando que era só um som de rock bom, e aí eles vinham com a palavra de Deus, o louvor. E aí, em cima dessa visão deles, foi também internalizando na gente, e a gente foi crescendo com esse sonho. Até que eu conheci o Albano, né, em uma igreja. A gente criou essa amizade. E aí eu já estava tocando batera, meu irmão guitarra, ele também já estava cantando. Tinha alguns outros amigos também, irmãos, guitarrista, Alex, né? Tinha um outro brother que ele tocava teclado e acabou que a gente juntou e a gente formou a primeira banda chamada Diferença Praise, né? Uhum. Aonde a gente foi o ponto de início ali, né? Pra gente tá se lançando no meio cristão, né, na área do louvor, onde a gente adquiriu algumas oportunidades, alguns convites para estar já tocando fora, em igrejas e também eventos também fora da igreja, né, em rua. Daí, vou deixar um pouquinho pro nosso irmão Albano, né, falar um pouco mais sobre, depois dessa parte aí, né, em relação a fundação da Do banda surgimento Alvo da banda. Plena, isso. Depois desse encontro da gente, né, na bateria, que eu tava tocando bateria, por sinal, quando o Isaac me conheceu. Uhum. Aí ele, pô, irmão, você é baterista, tal. Digo, na verdade, eu sou cantor. Eu não sou baterista, não, eu sou cantor. Ele, você é cantor? Foi. Pô, tô precisando aí, a gente tá fazendo uma banda, eu e meu irmão. E aí a gente começou, né, foi o início desse ministério de louvor, né? Porque a banda Alvo Pleno em si, a gente carrega esse nome, o cargo-chefe, né, como alvo pleno, o pleno é Cristo, e mostrar para os outros, mas desde antes, desde esse início, né, o propósito sempre foi Cristo. Então a gente era a diferença, tinha uma diferença porque, como o Thiago falou, né, o nosso estilo é um pouco diferente, mas além do estilo diferente, para chamar também o público-alvo, né, os jovens em todo geral, a gente vem com a questão do ministério mesmo, com a palavra, com ministração. E aí foi fluindo, a gente foi sendo convidado e Deus foi abençoando a gente.
E estamos E isso aí já até faz hoje. quanto tempo já? Tem mais de 12 anos. É, Ah, então já tem uma boa estrada. Tem mais já, de 12 já, anos. já. Tivemos parado há algum tempo, né? Devido a algumas coisas. Foi. É, Alguns membros que tiveram que Então vocês já sair. pensaram em desistir, pararam por um certo tempo, ou foi algo, não, momentaneamente vamos dar essa pausa e depois mais tarde retornaremos, como foi? Isso, Desistir, a gente nunca Pensou? cogitou. isso. É, até uma conversa de parar sempre também nunca tem. A gente simplesmente deu uma pausa porque teve algumas mudanças na vida de alguns membros. Alguns tiveram que viajar, trabalho, algumas mudanças que tiveram, né? vamos lá, deixa eu te cortar. Esse rapaz aqui, né? O Thiago, ele é um milagre vivo. O que que acontece? Ele acabou levando um tiro por engano, né? Estava tendo um assalto, ele estava andando na rua, e aí o assaltante correu na direção dele. E aí, não sei se foi pela agonia, ele recebeu um tiro e ficou no chão, né? E aí teve todo esse processo, ficou em coma por muito tempo, né? E a igreja toda em oração, estávamos em oração, então tivemos vários, como é que eu posso dizer, vários obstáculos, né, para a pausa. Porém, essa pausa acabou E nos dando um crescimento. essa ocorrência desse tiro foi, já existia alvo pleno. Já. É, Caminhando pra casa, na Garibaldi ali, deve conhecer ali na Avenida Garibaldi, aquele canteiro central. Uhum. Aí pronto, aí mania de estar com fone. Aquela coisa, né? Quando a mãe da gente às vezes dá um conselho, a A gente gente acha que a gente já conhece tudo. negligencia. É, e aí você fala, pá, não anda na rua com fone, né? Você fica disperso, acontecer alguma coisa, você não tá escutando. Mas daquela coisa a gente sempre fui muito viciado em música, né? Um dia sempre com fone ali, ouvindo muita música. Nesse dia eu tava com fone, né? E aí era bem cedo, ia dar 7 horas da manhã ainda. E eu só vi um movimento na minha frente, algumas pessoas correndo. E esse foi o tempo de botar a mão no ouvido, aí já vi já, zoado de vários tiros, aí já recebi já um impacto. A priori eu não sabia, né, que eu tinha sido atingido. Aí quando eu fiz missão de correr também, aí as pernas já endureceram tudo, né? O tiro foi nas costas, atravessou, saiu cá na frente, aí eu entendi, né, que eu tinha sido baleado, aí deitei, esperei a coisa terminar, né, que rolou ainda, foi muito tiro. Foi um policial à paisana, tava passando de carro, aí viu os assaltantes acabaram de assaltar um ônibus, e aí saiu correndo, aí como foi atrás de mim, eles vieram já na troca de tiro atrás de mim, mas o de fone não vi nada. Eu só percebi que as pessoas estavam na minha frente, ponto de ônibus, começou a correria, os estudantes, tá? Aí quando eu tirei o fone, que eu fui olhar pra trás, tava em cima de mim. Aí tava um cidadão atirando de cá, do lado direito da via, do lado esquerdo, os assaltantes correndo, e eu no meio. E você E ficou aí, quanto tempo de coma? rapaz, eu fiquei, foram Uns 20 16 dias. dias, 16 a 20 dias em coma, né? Ao todo no hospital fiquei 30 dias, né? E aí, tipo, Mas cirurgia, sem sequelas, nenhuma. E aí glória a Deus. foi um grande testemunho na minha vida, porque eu falo, minha vida foi dividida daquela, isso foi Os em médicos desenganaram, não 2018. foi, Thiago? Ah, foi, tipo, a gente meio já tava preparando um funeral, tudo, ninguém dava mais nada. E aí o que eu achei incrível, para mim, vendo as enfermeiras, médicos chegando até mim para testemunhar, pessoas estavam desviadas, chegando para mim chorando. E eu sem entender nada, porque no momento ali, na minha cabeça, eu chegar no hospital, fazer um curativo ali, então eu que ia pra casa. Quando eu acordei, eu não sabia que eu tinha Passado tanto tempo. tanto tempo, Fale né? sobre a escolha da música antes. Sim. E aí eu vi as pessoas chegando até mim, eu tava entubado, não podia falar nada, e só vi as pessoas chorando, o médico, falei, quem é esse pessoal? Tá falando assim por quê? Né? Não foi tudo isso, até eu entender mesmo o que tinha acontecido comigo, né? Que eu fui pra enfermaria, que eu fui me olhar, que eu vi o tipo de cirurgia que eu fiz, né? Aí que veio eu cair na ficha. Mas até então foram, tipo, sem falar nada, né? Testemunho, pessoas que estavam afastadas. Tem uma enfermeira mesmo, que não lembro o nome dela, que ela falou que há tempo que ela não tinha visto o agir de Deus assim na frente dela, Testemunhado né? algo tão grandioso, Isso, né? isso chorando, falando assim, chorando, e eu parado assim, eu falei, como assim? Porque, sabe? Não tinha ideia, né, do que eu tinha passado. E quanto tempo você já estava ali, né? Exatamente. E aí era um tempo até, na época, a Copa do Mundo e tudo, tava aquela agonia, né? E nesse meio, a gente estava, né, que eu falei no festival de música, era músicas autorais. E aí meu irmão, né, meu irmão e o Albano sempre foram compositores, sempre escreviam músicas. E aí tinha
tinha umas 2 a 3 que meu irmão tinha feito, que a gente tava vindo trabalhando, não tinha gravado nada. E aí, quando surgiam, aí tinha mais inédita que a gente tava sempre passando. E aí a gente, pronto, vai ser essa. Aí chegou na semana, eu falei, pô, Isaac, tem uma música que ele tinha feito há mais de 5 anos atrás. E eu falei, pô, Isaac, tem uma música que você gravou. Aí fiquei sufejando mais ou menos. Ele, qual? E eu falei, essa. Eu falei, não, não é. E aí chegou o dia do milagre. Eu falei, essa daí. E aí ele, sério, vai sair, mas tem um tempão. Não, vamos trabalhar essa, vai ser essa. E aí a Antes gente veio. dessa intercorrência, né? Exato, uma semana antes, que a gente escolheu a música pro evento. E a gente começou a ensaiar ela. E tinha que ser uma música autoral, né? Exato, tinha sido música autoral. Que ser E aí autoral. aconteceu toda essa situação comigo. Eles se apresentaram no festival. Eu lembro da minha mãe ainda foi. E aí, a gente vai. Que eu sempre, E né, ele em fui o coma. frente, tava em coma. Que momento difícil, né? Sim, Foi. foi bastante complicado pra galera da banda, né? A gente Tava fez todo a mundo abalado. reunião. Foi? Pra decidir se a gente continuava ou não. Foi quando eu. Deus me dirigiu a gente dar prosseguimento. Prosseguimento. Né? Até porque mais do que cantar ou participar, se caso a gente tivesse ganhado do evento, seria a mensagem que a gente queria levar, A que é missão, né? a missão. E que no caso ali nós já estávamos, a música, a letra fala sobre o dia do milagre, sobre você não desistir, mas acreditar que Deus está ali trabalhando e que se você tiver fé, você vai alcançar o que você tanto está buscando, né? E nada melhor do que a gente pregar isso vivendo. E foi ali a oportunidade que a gente decidiu, mesmo com ele em coma, a gente continuar. E foi o agir de Deus, muita gente chorando, sabe? Principalmente que antes a gente falou, né? O No momento que vocês guitarrista, estavam o passando, líder da né? banda no momento está em coma, mas estamos aqui para honrar o nome do Senhor e levar a mensagem, né? Que não importa o que aconteça, o dia do milagre vai chegar se você crer, se você tiver fé, né? Deus vai agir e tudo tem um propósito, né? Como depois disso a gente pôde ver, né? Como Deus Exatamente. Eu vim entender o vem porquê que, trabalhando. né, Deus trouxe na minha memória uma música que anos antes tinha Que você feito, estaria por viver vivendo Por esse viver, literalmente milagre. esse milagre. Literalmente. Literalmente. exatamente. E E tem aí, alguma passagem da banda, alguma história da banda que ainda as pessoas que conhecem a banda, acompanham a banda, ainda não saibam? esse testemunho eu creio que nem todos que acompanham a gente sabem, né? A maioria, o pessoal de perto, foi muitas igrejas fazendo corrente de Intercedendo. oração, intercedendo, muitas igrejas que eu nunca nem fui, nem conheço, Teve mas os igrejas irmãos até de pedindo. fora do país, Estados Unidos, foi, fazendo campanha, né? Europa. Porque a coisa foi feia mesmo, né? Muitos acharam que tinha sido mais de 4, 5 tiros que tinha levado por conta Eu já do tinha achado que estado. ele já tava morto. Morto, Não, já morreu, não volta mais não, Isso, já morreu. Então, exato. teve muitas intercorrências sobre isso, né? Muitos dizeres, muita fala e infelizmente a gente, né, nós os seres humanos, nós temos até que mudar isso, mas nós temos uma concepção muito grande e muitas vezes pensar o que é negativo. E aí quando estava nesse momento, muita gente falava, mas não, a gente crê, a gente sabe o Deus que a gente serve. E aí vamos entrar em campanha de oração, porque como os médicos já tinham desenganado, o médico dos médicos sempre esteve a nosso favor, né? Então, foi realmente muito forte, sabe? No dia que ele veio acordar, era um dia chave, né? Que ele tinha até às 18 horas para acordar, senão ia ter que fazer um procedimento nele, que ia ser altamente Um atraco, né? Aquela cirurgia, furar a arriscado. garganta, que estar muito tempo de entubado, né? Não pode ficar tanto tempo, E se pode ele ter que ser. sobrevivesse, ele ainda ia ter grandes Tem sequela. sequelas, né? E aí foi quando meu pai, minutos antes, chegou na cama, né? E foi lá e se ajoelhou e clamou a Deus. Falou: Meu pai, se o Senhor tirar o meu filho dessa situação, eu vou entregar totalmente a minha vida a exercer o meu chamado. E ele tá na igreja que ele está construindo. Ele falou: Eu vou construir aquela igreja para glorificar o seu nome. Vou me dedicar ao máximo, vou renunciar o que tiver de renunciar em prol do milagre do meu Fez um filho. grande voto ao Senhor, Foi, né? exatamente. E aí ele foi e se levantou. Meu pai disse que ele deu mais ou menos uns 3 a 4 passos. Ele só viu
uma zoada de tu. Quando ele olhou pra trás, Thiago se mexendo, Incrível que eu via tudo. foi. E na minha mente eu ficava, "Ixi, pra que Aí você ele tá veio falando isso? Você tá correndo doido? e Você fez. tá vendo que eu tô bem?" Tipo assim, né? No meu consciente eu não sabia o estado que eu tava. Pra mim, tipo, ele tava me vendo, não sei, de olho aberto, mas ele tava vendo que eu tava bem, que eu tava me sentindo bem. Mas não era isso, né, que tava acontecendo. Eu tava em uma situação mesmo crítica. Mas eu ouvia tudo, ele conversando comigo, meu filho, você sempre lutou por tudo que você quis, lute pela sua vida, né? Tá todo mundo aqui orando aqui por você, né? Deus está contigo. Até eu na cabeça, eu falei, "Ixi, pai, que vai ser assistindo de meu pai, rapaz?" Então, o que é que tá acontecendo, né? Ficou assim na cabeça. Além desse milagre, né? Porque realmente você é um verdadeiro milagre diante de Sim, nós. sim. Vocês já vivenciaram outros milagres antes de subir aos palcos, né? Ou até mesmo durante uma grande apresentação de vocês? Rapaz, já aconteceram situações assim mesmo, diversas, né? Carro Deixa eu então, hein, Thiago? contar. Meu Naquele dia Deus. que o capô do carro subiu. Quando a gente Aí, tinha acabado mesmo. de ministrar, aí Exato. a gente tá indo pra casa, aí aquela chuva acontecendo, e aí do nada o capô O capô do carro do abriu, carro abriu e tampou a visão dele todo. Geral, né? geral, Foi. virou o carro pra frente. Tipo assim, foi uma noite, tinha sido uma bênção, sabe? Sabe aquele culto mesmo que você sente a presença de Cristo? E aí as pessoas chegando até a gente, né, testemunhando. Você tem CD gravado, coisa e tal. É, era mesmo, direto, quando a gente não era, Né? Graças a a Deus. pergunta era certa. Pô, vocês têm algum CD gravado, algum álbum, uma música? A gente já, pô, não, estamos aí, né, Iniciando a pelejando. trajetória. É, exatamente, mas em breve. Pô, que bem, só continue aí, que Deus vai levar vocês longe. E pastores, mais de dois, três pastores, igrejas diferentes já falaram, né, que via viagens, que Deus vai levar a gente em nações, né? Então, tudo isso foram situações que só foram fortalecendo ainda mais A a caminhada. nossa caminhada e a certeza de que quando a adversidade se apresentava, a gente, né, Tiago? Isso. A gente permanecia, né? A gente ia ali, firme e forte. Um dia a gente falou o quê, Thiago? Você lembra? Ele falou assim, rapaz, um dia a gente vai estar diante de uma entrevista, alguma coisa, contando tudo que a gente, né? Então, Amém. hoje a gente aqui é um... Rapaz, eu tô aqui meditando e falando, meu Deus Deus, olha aí, testificando lá todas as coisas. atrás, a gente fala assim, tantas coisas que a gente passou que um dia a gente poderia compartilhar para fortalecer a fé, né? De muitas pessoas, de muitos que estão vendo essa mensagem. E entender que quando Deus te chama para algo, é necessário apenas você simplesmente crer, ter fé e entender que é um processo. É, se colocar à disposição. E hoje nós vemos poucas pessoas querendo perseverar. Sim, Algo muito importante que você acabou de falar, sobre processos. As pessoas não querem passar pelo processo. isso. Eles já querem ter Resultado. já o resultado pleno em mãos. Exato. Então, é bom saber que 3 jovens estão nessa caminhada, levando o testemunho, levando o evangelho de Cristo a todas as pessoas por meio, né, da música. E as pessoas enxergam o palco, mas não enxergam os bastidores. Ah, O que existem pelos bastidores aí da Alvo Pleno? demais. Então, isso passar a ter ideia e como o que a gente faz, a gente mexe no reino espiritual. No reino espiritual ele não fica quieto. E hoje, até no meio secular, gospel, é difícil a gente ver uma banda, tipo, mais de 10 anos, 15 anos, os mesmos integrantes juntos. Muitas se separam, ou acabam, ou muda tudo, né? Como eu falei, tanto fora como dentro da igreja, né? Porque se a gente não for É uma realidade se a mesmo. gente não for uma família de verdade, separa, mas, tipo, é brincando, muito fácil, né? E o inimigo ele já tentou isso no nosso meio, né? Por uma época, eu e o Albano mesmo, a gente sempre foi como irmãos. Irmãos, não se tem essa diferença de amigos, sabe? É de um na casa do outro mesmo, não tem negócio de perguntar hora de nada, É, um sentir a dor do outro, sempre foi assim. Uma liberdade plena, né? é de deitar no sofá Exato, né? e tá E tranquilo. com isso a gente sempre discute sobre tudo, tanto sobre música como da nossa vida. Não tem aquela coisa de levar pro coração, me chateou. Não, É, sempre foi aberto, né? Da parte da música mesmo,
volta e meia é uma discórdia santa, né? Porque como todo mundo aqui produz, né? É, Albano, ele escreve a música, já vem com harmonia, com nota, com tudo, meu irmão, né? Eu, quando penso em algo, então a gente já vem com tudo muito pronto. Então, quando tem muita mente criativa assim, às vezes choca, Choca. porque música é infinita. Pô, eu É. acho que isso aqui fica legal. Outro, pô, mas eu fiz algo com isso aqui. Aí pra gente entrar no consenso, mas sempre a gente. Não, E essa todos com a música. mesma visão, né, de querer o melhor. Exatamente. Então, sempre um cede, né? Falei, não, não vai ser sempre, tipo, a minha ideia que vai prevalecer. Se a minha ideia prevaleceu aqui, na outra, teve outra de Albano, vai, na outra, é Isaac que vai, a gente sempre faz ajustando. Mas se fato a gente não tiver essa comunhão de família, separa, porque eu vi um ego, sabe? Infelizmente, eu já participei de outras bandas que eu via a questão de, pô, tá querendo aparecer mais do que eu, esse é melhor do que eu, sabe? Vocês sempre foi essa composição? Ou já existia uma outra composição e vocês já notaram que em uma. Oi. Desfaça isso aí. Não interrompeu a pergunta. Sempre foi composto vocês três? Ou já teve uma outra composição? Alguma vez vocês perceberam que o ego está entrando no coração, vamos, né, Uhum. vamos retroceder aqui, vamos ajustar os ponteiros? Já Sim, aconteceu algo assim? já aconteceu algo semelhante, mas sempre foram nós três, né? A gente sempre foi o principal, os fundadores, né? E É. aí teve um momento, como eu falei, né? Quando a gente mexe no espiritual, ele não fica quieto. O inimigo, ele tentou colocar, né, uma discórdia, né, entre eu e o Albano. A gente ficou uns 2 anos, foi bom, sem se falar praticamente. Algo assim mesmo de que, tipo, impossível de acontecer, algo feito pelo inimigo mesmo, sabe? Mas só que eu não aceitava aquilo, né? O que ele também não aceitava. E aí, depois que aconteceu o incidente, né, comigo, que eu voltei do hospital, a gente ficou um tempo parado, que eu não podia. O médico disse que durante pelo menos 2 anos não é pra eu trabalhar, não é pra eu pegar peso, nada. E o processo que eu fiz, né, tipo, tirando o coração e o rins, todos os outros órgãos foram retirados. Eu perdi o baço, né, porque Quase perdi o pâncreas também. o pâncreas, na área, o médico ia te tirar. Graças a Deus teve um abençoado lá, um médico lá, e falou: olha, como um olhar clínico, né? Dá pra ver ele é um jovem que nunca bebeu, nunca fumou, não perde noite, ele tem grandes probabilidades de regenerar. Vamos deixar aí, né? Se ver que não vai, aí realmente tem que retirar. E graças a Deus não tirou, senão eu estava dependente de remédio E para imunidade, regenerou, né? viu? Regenerou, claro. Deus faz Então, isso. É. Deus faz. Não, eu digo assim, no processo que você tava em coma, Sim, aí você foi aberto de novo e ele olhou e viu que o pâncreas estava lá. foi aberto 2 vezes. E todo mundo ficou assim espantado e, cara, como é que em tão pouco tempo Houve essa regeneração, né? houve essa regeneração? Foi de Então Deus. foi assim, foi As sobrenatural mãos do mesmo. Senhor A sobre a mão de vida dele. Deus. E aí, e aí houve, né? Houve esse problema, algum pessoal mesmo, assim, da gente. Mas a gente nunca aceitou, sem porém a Deus. Eu falei, pô, Deus, quando. Como eu falei, né? Quando a gente tem aquela coisa de família, a gente não aceita, a gente não abandona. O amor fala mais alto. E Quando é também essas verdadeiro, né? situações amadurecem, né? Com Vocês terminam certeza, com amadurecendo o certeza. relacionamento. E como é que Muito. vocês, hoje, com todos esses episódios que já aconteceram na vida de vocês, vocês lidam com as críticas dentro do mundo gospel, né? Sim, Porque tem críticas que são positivas, mas tem outras sim. críticas, né, que não são tão, É, tão, tão positivas assim. uhum. Como é que vocês lidam em conjunto com essa situação? Fala, Bana. Eu creio que é realmente o que foi falado sobre as experiências vividas, né? Todo esse processo que a gente já passou, isso faz com que a gente não olhe para as críticas em relação a uma crítica que não seja construtiva, né? Toda crítica que a gente recebe, ela é avaliada principalmente por nós três. Então, se alguém falar alguma coisa, nós três vamos conversar. A base vai conversar, ó, foi falado isso, o que que acontece, o que é que vocês acham? Então, essa questão realmente como o Thiago falou, da família em si, essa questão é que prevalece, porque o que vem de fora, literalmente, não atinge se não for para o crescimento. Se alguém falar para o nosso crescimento, claro que a gente vai ouvir, vai conversar, vai ver, ó, você errou. E nem sempre o que vem de fora, né, a gente fala de crítica, mas não nada
que venha abater a gente. Às vezes vem uma crítica construtiva, que nem sempre eu tô com uma visão tão boa e eu chego pro Thiago, pô, Thiago, falaram isso aí, pô, não gostei não. Aí ele já vem, Uhum. sim, mas isso pode ser outra coisa e faz com que eu tenha uma outra visão. Reflexão, né? Aí Thiago vai falar com o Isaac fala comigo, então a gente tem isso mesmo, né? E sobre esse caso mesmo que o Thiago falou, sobre a discórdia que teve, o mais engraçado é que ainda assim eu continuava indo lá na casa dele, Foi. Sim. continuava indo lá na casa dele, eu chamo a mãe dele de mãe, eu chamo a mãe dele de mãe, É. então eu chego lá bem essa mãe, tal, tal. Então os laços não foram Chegava completamente cortados Foram não. nesses pra 2 você anos. Seguiu ver, não. pra Seguiu não. você ver como a relação de família é viva, Prevaleceu, né? A gente sabe, a gente tem nossas famílias também, tem diferenças, às vezes tem uma que é discussão, normal. mas não mexa com minha família. É assim, É. E qualquer foi uma família, situação que a gente já tinha mais de 5 anos, já não e foi é qualquer de família, amizade. é Então qualquer já tinha família, criado raiz. é qualquer família. Não, eu não falo com meu irmão, não, não falo com minha irmã, não. Mas se alguém mexer, já É. muda. Então foi tipo isso mesmo, né? Ou alguém Então, passar mal, você vê que a família é, toda vai em cima justamente. e Então, tem ajuda. esse cuidado, esse amadurecimento, devido a essas circunstâncias que a gente passou, nos impede de receber essas críticas que sejam negativas. Porque sempre um está segurando a mão do outro. Sempre um, ô, velho, vá por aqui é melhor. Ó, até repertório, tudo é conversado. Por exemplo, É. Thiago é o líder da banda, né? Thiago é o líder da banda. Thiago chega, ô, velho, o que é que você acha? Então, até isso a gente tem essa comunhão de trocar, de conversar. Não é como a gente foi falar de outras bandas, eu digo de modo geral, porque eu também participei já de outras bandas, de o líder falar, é isso aqui, é isso aqui. Não quiser, saia. Eu consigo outro, músico tem muito, né? Eu já ouvi bastante isso. Músico tem muito, cantor tem um bocado aí, instrumentista tem um bocado aí, né? Então, essa questão familiar é o que Se Deus colocou destaca, para né? o que Deus É. colocou nas nossas vidas para sustentar mesmo, independente de qualquer coisa. Tem vezes que eu falo, pô, velho, não tô bem não, tô bem não, tô bem não. É. Qual foi? Não tá bem? Bora conversar, bora trocar ideia, né? Vamos orar, vamos fazer alguma coisa junto, bora sair, né? A gente sempre tem alguém que esteja bem, mas isso mesmo um relacionamento dentro do grupo. Então, o que vem de fora em relação à crítica, que não seja construtiva, não é abraçado pela gente. E trazendo um pouquinho para essa composição Milagre, às vezes a gente se pergunta, alguém precisa ouvir essa música quando Deus resgatou, porque Deus estava resgatando essa Sim, música na sua memória. sim. Foi alguém precisava ouvir ou essa música veio preparar um momento que vocês iriam passar? O que é que você acha? Eu enxergo como que a gente sempre conversou. Olha, quando a gente escreve música, a gente não para assim, ó, vamos aqui. A gente não faz isso. Do nada, tô dirigindo, o bando tá fazendo algo, Deus manda, né? E geralmente é algo que a gente tá passando. Então falou, algo autoral eu enxergo, porque eu não, infelizmente, a gente ouve muitas músicas, muitos cantores que cantam o que não vive, né? Tipo, a gente não tá disposto a gravar o que vende, a gravar o que vai fazer sucesso, o que vai mexer nas emoções das pessoas. Porque eu creio que esse projeto não é nosso, é de Deus, né? Então, a gente está aqui para pregar o que a gente vive, em primeiro lugar, né? Se eu for pregar o que eu não vivo, Deus não está nesse negócio. Então, a gente procura sempre estar compondo o que a gente vive. E, de fato, quando meu irmão fez essa música, ficou meio que incompleta, né? A gente começou, mas como ele fazia muita música, né? Aquela coisa de quando Deus vai derramando, fica empolgado. Fiz essa, daqui a pouco a mãe, ó, velho, outra música, pô, massa, vamos trabalhar nessa. Aí quando chega outro dia, pô, fiz outra, aí já não termina aquela outra, já mexe mão naquela. Era mais ou menos assim. Então eu sabia que Deus queria que a gente, que eu contasse esse testemunho através da música, que fosse algo que fosse eternizado, porque foi uma obra dele, né? Principalmente para mim, porque antes disso, infelizmente, as coisas da vida, trabalho, família, né, muitas vezes tiram a nossa paz, né? Muitas vezes deixava de ir para um culto, de ler uma Bíblia, de orar, porque algo de fora não tava, as coisas não estavam saindo como eu queria, né? Então, depois que eu estava no leito ali,
que eu via as pessoas, como eu falei, na época era a Copa do Mundo, os médicos, e a resenha vai ser aquela de quem hoje, coisa e tal, saindo naquele movimento, e eu preso ali na cama, não podia nem falar, né? E eu fiquei, na hora da instrução da memória, quantas vezes deixou de orar, de ler a palavra, né? De dormir até chateado com a mãe, com o irmão, porque as coisas não estavam saindo como você queria, e você não tinha paz. Porque se a gente deixa de orar, deixa de ler uma palavra por conta de uma situação, aquela situação está maior do que o A nosso sua fé. Deus, a nossa fé, né? E isso vai nos esfriando, vai nos afastando. Então, na hora de eu estar trazendo isso na memória. E E qual aí foi eu, assim, o maior momento que vocês acharam assim, ó, que Deus estava segurando vocês e dizer, não desista, eu estou com vocês nesses em meios a essas dificuldades? primeiramente, foi nesse momento, né? E outra vez foi nessa situação, né, que ocorreu com a gente, que, tipo, ele é o cara que canta. Eu era o cara que, tipo, que pensava nas coisas, né, que fazia o líder da banda, aquela coisa toda. Então, meio que iria acabar o projeto. Até porque eu falo pro meu irmão, ó, Isaac, eu não tô fazendo nada pra mim, nada pra ganhar dinheiro. O que vier é consequência, né? Eu tô aqui pra fazer a obra de Isso. Deus. Então, Deus não colocou no meu coração, pô, chama outro vocalista. Isso é muito fácil. A gente tem, né, vários amigos, né? Nesse meio a gente faz muitos amigos músicos, tem muitos, né? Tanto que canta como que toca. Então seria fácil, aí substitui. Eu falei, não, não é questão de ser insubstituível. É questão da obra de Deus. Deus não colocou no meu coração, chama outra pessoa. Então vai ficar parado, né? Vamos nos tratar aqui internamente, vamos orar, Vamos afinar essa vamos. composição, né? Isso. Exatamente. Perfeito. E aí depois de um tempo, peguei, liguei pra ele, a gente tava um tempo sem falar, não foi bom tempo. Eu falei, ó, ele tava até no Rio de Janeiro um tempo, não foi? Foi, eu tava em turnê com meu irmão, trabalhando com meu Foi. irmão. Minha família também é uma família de artistas, né? Então, sempre tem músico, dançarino, entre outras coisas. E eu tava Isso. viajando, tava trabalhando em turnê com meu irmão. E aí ele me ligou, falou comigo, mandou mensagem. Eu li assim, eu digo, "Oxe, oxe, sério?" Falei, pô. E foi engraçado que quando eu vi, eu não falei um sério de, você. O sério meu foi um sério que, De ué, alegria. que massa, que massa. Pô, fiquei feliz de verdade, fiquei feliz de verdade. Às vezes a gente tem isso, né? A gente deixa um pouco a soberba entrar, porque era uma coisa que eu queria, mas eu também não ia chegar a ele. Não, vou chegar não. Não, 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 não. Mas aí quando ele falou, foi a manteiga derretida. Sinceramente, a gente nunca deixou. Olha que foi muita dificuldade de contratante, chamar, fazer um acerto na hora não cumprir, sabe? Ah, tal dia eu te ligo, não sei o quê, a gente ficar na mão, né? Despreparado, de transporte, essas coisas. E a gente teve que se virar em cima da hora. Foram muitas coisas que trouxeram a chateação, convites do mundo, né? Pra gente fazer coisas seculares, coisa e tal. Hoje existem muita preocupação com palco, luz, performance. Vocês acreditam que a igreja está perdendo a essência da verdadeira adoração? Sim, eu tenho essa visão. A gente, é o que a gente comenta, né? Quando alguém chega e pergunta, pô, qual é o estilo de vocês? Né? Qual é a linguagem da banda? A gente sempre fala, nossa linguagem é uma linguagem mais underground, né? Oh, não, não é worship, ou não é mais aquele estilo assim, né? Pentecostal, coisa assim. Não, não. A gente gosta de cantar, expressar a nossa verdade, né? A gente não está preocupado em relação ao estilo que está à frente O que está na ou não, moda? que está na moda, Que tá para querer vendendo. aparecer uma banda, né, contemporânea, não. Esse tipo de vaidade a gente não tem, né? Essa coisa de querer brilhar mais. Ah, pô, aquele solo ali era para eu aparecer mais. Pô, Célio, pô, Albano, você me cortou na hora que era para eu dar minha virada na bateria. Então, isso, graças a Deus, isso não existe. A gente até brinca, né? Que fica um querendo que o outro apareça mais, Mas o né? nome da banda de Aparecer no vocês é sentido diferente. É o alvo pleno que tem que aparecer é Jesus, é né? isso. Mas no caso, quando a gente fala assim, no aparecer, é no sentido técnico, Uhum. né? Claro que tudo que a gente está fazendo é, né, para exaltar o nome do Senhor, né? E é isso que faz. Por isso que nós três sempre fomos o elo, né? Porque em volta de nós três já passaram
outros bons músicos, mas que muitas vezes tinham outras motivações, né? Coisas que a gente Não casava com nossos tocando, objetivos, né? Com nossos exatamente, propósitos. pequenas coisas que a gente ia vendo. Esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui em relação à vaidade, em querer tipo, se aparecer mais, tudo, a gente foi percebendo em um, aí a gente pegava e já não chamava mais. Às vezes o propósito tava em querer saber, e aí, vai ganhar quanto? Quanto é que vai ser o cachê? Pode perguntar a qualquer igreja que já nos convidou, tudo. A gente pergunta, e qual o cachê da banda? Quanto é que a banda. A gente, não, estamos aqui para. Sim, tem um transporte e tal, mas a critério de oferta, vocês o que a igreja tiver disponível para nos ajudar, amém. Mas jamais a nossa motivação vai ser o valor da oferta. Ah, se a oferta for X, então a gente vai ter mais vontade de ir lá e fazer, né, algo bem feito, não. Ou fazer de O, melhor, ou fazer É, diferente, né? isso, exatamente. A nossa preocupação, e é o que o nome fala, né? Alvo pleno é que o nosso alvo seja Cristo, né? E o que a gente se preocupa é exatamente atrair a presença de Deus. Essa é a nossa preocupação. Poxa, será? Pô, a glória de Deus hoje desceu. Hum. Glória a Deus, né? Essa é o que a gente fica mais preocupado, né? Depois vem as partes técnicas, né? Questão de nota, algo do tipo. E as Mas é sempre essa experiências, né? visão. Só complementando, as experiências que a gente passa durante a vida faz isso, né? Ano passado mesmo, no final do ano, dentro de 4 meses eu perdi 5 pessoas da minha família. E meu pai faleceu, aí depois meu tio, irmão de minha mãe, minha tia, né? O avô de minha esposa, que chamava de avô também. Então, o mundo aparecendo que foi caindo, né? Foi parecendo que foi caindo. Mas a gente continuava recebendo os convites porque ninguém sabia, né? A nossa vida particular em si a gente não é aberta, né? Não fala assim. E aí os convites começaram a aparecer e aí Thiago foi, pô, Albano, chamou, mas eu sei que você está no seu momento. Eu falei, não, bora adorar, a gente precisa adorar. Verdade. E fomos, né? E ministrar e foi bênção de Deus. Contei também alguns testemunhos sobre isso, né, sobre essas percas, e tinha pessoas que estavam ali buscando uma palavra porque tinha De perdido motivação, alguém né? também, né? Porque tinha perdido alguém também. Então, literalmente, o nosso foco é esse, estar adorando a Deus e levar outras pessoas a adorar, né? Falhas todo mundo tem em relação a tudo, mas o foco principal é esse. Então, a gente conversa muito sobre isso pela nossa vivência, de como a gente adora e como a gente tenta levar o outro a adorar e como isso tem se perdido muitas vezes. Às vezes eu ir tocar e às vezes o baterista saber que eu sou batera e começar a querer fazer várias viradas, sabe? Algo do tipo assim. E aí depois a gente fazer o nosso tranquilamente e eu falo, poxa, você tocou de uma forma tão simples e foi algo assim que parece que moveu mais e o outro irmão ali tava mais fazendo muitas coisas assim que fugiam muito um pouco do contexto. E aí eu falava, não, mas acontece, né? São pessoas que infelizmente não têm a visão de que quem tem que aparecer é Deus, né? E não o ser humano. E falar em adoração, vocês poderiam dar uma pequena palha aí desse grande sucesso, o milagre, para os Vamos espectadores do sim. Pode Fé TV. Então, Dia do milagre, o dia do impossível, você vai ver acontecer. O dia que renasce, trazendo a. Se você crer, a promessa de Deus vai acontecer. A noite é um deserto e a resposta não chega. Basta apenas em Deus confiar e você verá acontecer. O
dia do milagre, o dia do impossível, você vai ver acontecer. O dia que renasce, trazendo a vitória. Se você crer, a promessa de Deus vai acontecer. Oh, 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 o dia do milagre. Parabéns por essa linda música. Nós, do Pode Fé TV, agradecemos a participação especial, né, de Albano, Tiago, Isaac, né? Foi um momento incrível que passamos aqui juntos. E a todos vocês, ouvintes e telespectadores do Pode Fé TV, o nosso muito obrigado e até a próxima.